Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Para aproveitar que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tome teu assento. Eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, agradecer ao convite a mim feito. Como já disse o cantor Davi, este trabalho é um trabalho ligado ao Ministério de Madureira, né? E esse trabalho está sobre a direção de Deus e do Bispo Abner. E aqui, neste lugar, está o pastor Carlos. Aqui é o encontro dos Carlos, né? O dono da laje é Carlos, o dirigente é Carlos. E eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui. Ouvir o irmão Davi Victor louvar é sempre bom, né? Ele consegue extrair dos hinos antigos ainda a essência da glorificação a Deus. São hinos, não sendo saudosista, mas são hinos que ainda nos leva a evitar a rivalidade e nos faz adorar a Deus. Porque hoje tem uns hinos, irmãos, que até mexe com a emoção do povo, mas não glorifica a Deus em nada. Mas esses hinos não, eles fazem a gente lembrar aqueles velhos tempos, quando a gente adorava a Deus, e quando se esquecia os hinos na Assembleia de Deus, o povo ficava sofejando, e o fogo pegava. Vem visita, aí aqueles que esqueciam a letra, ficava aleluia, aleluia, e o fogo ia pegando. Por quê? Porque era a essência da adoração. Mas é bom estar aqui
apesar da chuva, e o brasileiro é confuso, né? Estava sol, eles reclamaram. Jesus manda a chuva, eles estão reclamando também. Não sei nem mais o que o povo quer. Mas nós viemos. E eu queria que você entendesse uma coisa. Não se preocupe com quem não veio. Se preocupe que você veio. A grande vantagem de quando essas coisas acontecem é que Deus não recolhe o que manda. Então a vitória que veio para o povo que estaria aqui. Aqui tem uma quantidade de cadeira que caberia mais gente. Mas como eles não vieram, Deus não vai recolher o que mandou. O que vai fazer? Vai dar vitória em dobro para cada um de nós. Pena de quem faltou. A vitória será nossa, né? Mas deixa eu pregar a palavra de Deus, que eu sei que as horas avançam e amanhã é dia de trabalho para todo ser humano. E não é porque nós estamos na comunidade que nós vamos até a madrugada, né, irmão? Vamos entender que tudo tem um princípio, um meio e um fim. O texto que eu escolhi para pregar é muitas das vezes confundido com a passagem que está em João. Mas são pescas diferentes. Não se fala da mesma pesca. E algumas particularidades que tem nesse texto, não tem no outro. Uma marca, assim, muito interessante, é que neste capítulo, ele não dá a quantidade exata dos peixes que foram apanhados. Já João diz que são 153. Aqui ele só diz que é uma grande quantidade. Aqui ele diz que as redes estão em risco de serem rompidas. João já não fala isso. Por que razão? Porque, na verdade, a segunda pesca maravilhosa, que deveria ser conhecida como pesca milagrosa, ela vai falar para Pedro que daqui para frente ele não correria o risco do ministério dele ser destruído. Nesse aqui, há um risco de rompimento, por um motivo simples, porque nesse capítulo, ele abandona o barco, mas não destrói. No outro, o barco não tem mais utilidade na vida dele. Deus está dizendo que tem coisas que não bastam ser largadas, tem que ser destruídas. Tem coisas que não basta deixar, tem que botar fogo. E aí, quando eu estava refletindo sobre esse texto, e eu já voltei a trabalhar hoje, graças a Deus que não tinha aluno, só tinha reunião mesmo, mas já voltei. Eu fiquei meditando o que Deus queria falar conosco aqui. E aí é interessante, é que esse texto fala de um recomeço para viver um começo. Como assim, pastor? É porque vai recomeçar para, na verdade, começar. Recomeço de quê? Recomeço de uma pesca. Mas início do quê? De uma nova pesca que já não são peixes, são homens. Só que o Pedro precisa entender como se começa. Ele precisa entender também como se recomeça. E Deus então vai falar com ele. É impressionante isso. A Bíblia diz que Jesus chega a um lugar e a multidão o aperta.
Eles estão apertando Jesus porque querem ouvir a palavra. Há um congestionamento, há um engarrafamento de gente por causa da palavra. Como a proposta de Jesus não é, quando a palavra é ministrada, causar acidente, ele observa que tem 2 barcos que estão na praia com gente decepcionada e que a palavra não entrou. Os homens que estão no barco, os marinheiros, se a gente pode chamar assim, estão próximos da onde a palavra é ministrada, mas não estão ouvindo a palavra. Segura a mão de quem está do teu lado assim: não adianta estar perto quando o coração está longe. Estão perto, mas o sentimento distante. Enquanto tem gente se espremendo, se empurrando, tem gente perto que não sofre nenhuma pressão, porque na verdade estão perto, mas ao mesmo tempo estão longe. Tem gente que vem para esse culto, ao invés de se entregar, está pensando: como é que volto? Não trouxe guarda-chuva. Volta molhado. Você vai para casa. E o cabelo? Seca. Você está entendendo? Não adianta estar aqui com o coração longe. Deus ainda não operou na tua vida, porque você está perdendo a chance de largar a rede para ouvir o que está sendo falado. E não está largando a rede, não é porque gosta da rede, é porque a rede te faz disfarçar para não ver o que está acontecendo em volta. Deus já não te disse que vai te dar vitória? Então descansa a tua alma. Te aflige tanto porque queres, porque quem liberou a palavra já te deu a garantia da vitória certa. As tuas palavras não alteram o comportamento de ninguém, mas a palavra de Deus entrando no coração do moço muda toda a história. Então descansa. Mas aí a gente, porque não consegue se desprender da noite da decepção, gastamos tempo lavando rede. Ocupamos a mente com coisas que vão dar a entender que eu estou ocupado e me dedicando a algo que eu poderia fazer mais rápido. Tem gente aqui dentro que poderia voltar mais cedo para casa. Só volta à tarde, não é porque precisa, é porque não tem prazer de estar dentro de casa. Mas hoje tu vai largar essas redes de engano e vai entender que Jesus está perto da praia falando para você também. A gente quer explominar a série. O problema é que a gente às vezes lê a Bíblia, mas brinca de ler a Bíblia como se lê gibi. Mas o Eterno nos trouxe aqui hoje. E você e eu somos privilegiados de estar ouvindo a voz de Deus, ouvindo o barulho da chuva. A Bíblia diz que Jesus está pregando, está falando. Os homens chegaram
A Bíblia diz que os barcos já estão ali. Eles descem. Eu não sei se há diálogo. Eu acredito que tenha. Porque todos nós temos por hábito nos maltratarmos com as decepções que vivemos. E não é para achar cura, é para achar apoio. Para alguém dizer, poxa, realmente você não merecia passar por isso. Logo você. Não, você é gente boa. É gente boa, mas tem que passar, ué. É gente boa, mas tem que viver isso. Deus está te forjando. Para tu parar de ser frouxo. Para tu parar de ser frouxa. Tu é crente raiz, tu não é essa geração Nutella. Essa gente fragilizada. Sabe por que hoje nós temos um índice tão grande de gente que está vivendo um quadro de tristeza extrema, de uma depressão extrema? É porque nós estamos gerando um grupo de pessoas frágeis demais. Que não aprende que alguém, quando começa a andar, cai. Para aprender a ter equilíbrio. Aí a gente, para não deixar o outro cair, a gente não deixa nele botar o pé no chão. Eles estão ali, eu acredito que eles estão conversando. Eu acho que Pedro deve ter dito, ô Tiago, deu ruim. A gente tem dívida para pagar. A gente tem contas. E alguém, talvez João, falou assim, rapaz, o pior não é isso. O pior é quando a gente chegar em casa. Como é que a gente explica não ter conseguido nada? Nós somos experientes. Nós somos as pessoas que manjamos da situação. A gente sabe, a gente já vê aqui, a gente sabe que está na época de ter muitos peixes. Quando eles descem, e aí eu acho que isso já é estratégico, eles vão lavar a rede, porque no meio daquela multidão deve ter gente conhecida. E eles devem estar dizendo, se a gente lavar a rede, ninguém vai ter coragem de vir perguntar nada. E quando todo mundo meter o pé, a gente sai sem dar explicação. Você está criando situações para poder passar batido. Você está mostrando uma vida falsa, um fake news de uma casa que não é a tua, para todo mundo pensar que você tem uma família perfeita. Você não tem uma família perfeita, você tem uma família que está em construção para chegar à perfeição. Mas você não pode deixar que todo mundo veja que houve um dia que a tua pesca deu errado. Quem aqui já teve diário? Levanta a mão. Quem já escreveu no diário uma coisa que deu errado? A maioria não escreve. As meninas? Duvido. Elas são capazes até de inventar que o príncipe, que era um sapo, que nem olhou para a cara dela, mandou 1000 beijos. Os meninos, para não dizer que são mosca de padaria, você sabe o que é mosca de padaria? Voa e não possa ir em lugar nenhum. Conta que pegou um monte. Em diário, ninguém escreve fracasso. Segura a mão de quem está do teu assim. Você vai aprender a escrever essa história. Não, fala com autoridade. Você vai aprender a escrever essa história. Agora chacoalha e vai assim: para de lavar essa rede e escreve a história da decepção.
Não, fala com a autoridade, escreve que deu errado, escreve que a noite foi ruim, escreve que foi decepcionante. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que vai ser preciso escrever para poder recomeçar. Ninguém vai entender teu recomeço se não tiver uma história antes. O mal da gente é não querer escrever. Eu tenho quantos minutos, pastor? Eu estou empolgado, hein? Não, pode não, tem que ter um horário mais ou menos assim, né? Se a gente vai naquela alegria nacional. Ninguém quer escrever o dia que dá errado. Ninguém. O dia que dá errado, a gente quer jogar fora. Disfarça, porque você é profeta. E fala para quem está do teu lado: Deus sabe por que tu está lavando rede. Agora bate no ombro dele e fala assim: ele vai entrar no teu barco sem pedir para entrar agora. Parece que eu estou vendo os discípulos. Jesus falou assim: já que eles querem fingir que as coisas não estão acontecendo, eu vou entrar. Ele não pede, ele mete o pé. E quando ele coloca o pé, ele já está dizendo que aquele lugar de decepção vai ser obrigado a se tornar em lugar de vitória. Peraí, você precisa ler a Bíblia. De ti nascerá um que pegará pela mão, aonde a decepção aconteceu? No barco. E aonde Jesus está pisando? No barco. Ela é Macharga. A decepção não é com a rede não é ruim, a rede não é uma rede que tem buraco, a rede não é o lugar da decepção, a decepção é o barco que não trouxe nada. Eu estou alamanto de comenefargia. A destruição da tua vida não foi o governo do PT, não foi o governo do PMDB, a decepção é a vida que tu tem e tu está tentando jogar ela fora, tentando destruir tudo, mas o teu Deus, que é meu, veio te dizer que hoje vai pisar neste barco, mas vai pisar com autoridade. Detalhe: de todos os pescadores, o mais decepcionado é Pedro. Pastor, se eu afirmar isso por quê? Porque Jesus não entrou no barco de João e de Tiago, entrou no barco de Pedro. Deus poderia ir a muitos lugares, resolveu vir aqui. Porque aqui é que tem gente que teve decepção noturna. Aqui é que tem gente que teve decepção diurna. Ele está dizendo: eu vou entrar aonde a decepção chegou, para pisar nela e dizer: o lugar de decepção vai se tornar lugar de dupla honra. Ele entra. Quando ele entra, o texto é claro. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Jesus estava dizendo entre linhas assim: para de fingir que está lavando rede.
para de fingir que vai voltar a pescar e empurra o barco. Deus sabe. Você não está querendo chutar o pau da barraca, não. Você quer botar fogo nela. Você está disfarçando. Está dando uma de, sou muito crente. Está botando versículo no Face, mas por dentro está arrasado. Jesus está entrando no barco e agora está falando para ele: afasta um pouco da terra, porque agora eu vou ensinar sentado. Já que tu não parou para ir lá me ouvir, eu vim aqui para falar. Jesus podia não ter dado importância, mas ele dá importância a gente que sofreu decepção. Quando a gente não vai atrás dele, ele vem atrás da gente. Ainda não comecei a pregar não, calma aí. A Bíblia vai dizer que ele sentou, ele fez isso aqui, ó. Sentou e começou a pregar. E pá. Eu imagino que o tema do sermão é vencendo a noite da decepção. Eu acho que é isso. Ou se não, o tema foi o que o dia tem para me oferecer depois de uma noite. Alguma coisa desse tipo. Ele está pregando. Pá. Olha lá no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Olha que doideira. Mandou ele afastar um pouquinho, tirou ele daqui, afastou um pouquinho, deixou ele no meio termo, né? Não está nem no mar alto e não está nem na terra, está no meio. Agora o Senhor está dizendo: volta. Para onde? Para o lugar da decepção. Volta onde tudo deu errado. Já canta lá o irmão Samuel Mariano. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim: e lançai as vossas redes para pescar. Olha que coisa interessante. Deus vai utilizar o que você achou que só poderia ser utilizado no outro dia. Porque quando ele lava a rede, ele está anunciando que ele vai pescar. Ele não está dizendo que pesca naquele dia, mas ele está dizendo que vai pescar. Deus vai usar essa situação que você programou para amanhã, para usar hoje. Não vai ser depois, vai ser hoje. Quando Jesus fala isso, olha a postura de Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele diz assim: Senhor, me perdoe, mas não é hora, não é momento. Entre linhas, ele está dizendo assim: com todo respeito, o senhor não entende muito disso aqui. Mas aí Pedro não é bobo. Pedro está vendo que alguém que tem autoridade está mandando ele fazer algo. Só que o que ele vai fazer vai envolver outras pessoas. Só que envolver outras pessoas ia responsabilizar Pedro da segunda decepção de quem poderia ter ido embora. O que ele faz? Ele vai assim: mas sobre tua palavra. Ele transfere a responsabilidade de uma segunda decepção para Jesus. Ele está tentando dizer: Tiago, João,
Se der errado, é culpa dele. Por mim, a gente metia o pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem horas na vida que não dá para ficar em cima do muro. Tem que decidir. E tem que ter coragem de se envolver. Agarra a mão desse crente que está do teu lado. E fala assim: o Senhor está se envolvendo. E você vai se envolver ou não? Prestem atenção nisso aqui. Aleluia. Jesus está mandando eles irem. Mas tudo nos dá a entender que ele não vai. Dá-nos a entender isso. Pode ser até que ele tenha ido, mas dá-nos a perceber que ele não está indo. A Bíblia vai nos mostrar que quando ele faz isso, eles vão colher uma grande quantidade de peixe. E as redes quase se romperam. O povo está longe. Não tem como gritar. Eles têm que fazer o quê? Sinal. Fala para esse crente que está do teu lado. Não precisa gritar mais. Quando o milagre chegar, só sinaliza. Não tem mais. Ai! Porque quem está longe não ia ouvir. Tem hora que quem está longe não vai entender, mas com os sinais vão perceber. A Bíblia diz que eles fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Olha que doideira. Agora não é a rede que rompe, agora é o barco que pode virar. Primeiro, o barco não vira porque está vazio. Agora que está lotado, tem risco de destruição. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro fica tão amargurado naquela hora, e fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não acreditei logo de cara? O mal da gente é que quando Deus usa de misericórdia com a gente acha não merecedor, e ao invés de se aproximar, a gente quer afastar. A Bíblia diz que o espanto se apodera dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que eles acabaram de fazer. E não só desses, mas de Tiago e João. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vira para Simão e fala assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O Senhor está começando a dizer a ele como vai funcionar a pescaria. Aí a Bíblia diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando eu li esse texto, eu falei assim: meu Deus, o que tu quer falar conosco? O que tu quer nos revelar? E o que eu quero falar hoje é sobre recomeçando
para viver um começo. Primeiro ele precisa recomeçar, para depois ele começar uma nova história. Só que ninguém recomeça nada se não aprender esta primeira lição que está aqui. Qual é a primeira lição? Todo recomeço só existe depois que a palavra é liberada. Segura a mão de quem está do teu lado e fala: casamentos só são restaurados depois que tem diálogo verdadeiro. Nenhum casamento se refaz indo para a cama. Casamento se refaz quando se tem conversa olho no olho. Nenhuma amizade se refaz pagando almoço fora. Primeiro tem que olhar olho no olho para conversar. Eu vou melhorar isso aqui para tu dar glória. Quando Pedro em João, lá em João, nega Jesus, oh glória a Deus, o Senhor falou assim: avisa a quem? A Pedro, que nós vamos ter uma conversa para ele recomeçar. Agarra a mão de quem está duro e fala assim: a senha ainda é a palavra. Quer recomeçar sem palavra? Quer viver um milagre com oba-oba, com firula? Não tem. Sabe por que a gente tem um índice altíssimo de gente desviando, principalmente agora quando o carnaval começa? Porque o povo não vem pela palavra, o povo vem pelo movimento do culto, por coisas que joga ele para cima. Não, a senha não é jogar para cima, a senha é te fazer entender que você tem que viver essa realidade e não fugir dela. Eleva a suricoma na xérgia. Ou você acha que esses peixes já não tinham chegado na praia quando o mestre já estava falando, Davi Vitor? Já! Mas como eles não tinham parado para ouvir a palavra, os peixes ainda não obedeciam. Vê se você para de ficar se debatendo. Vê se você para de ir para o Face toda hora ficar fazendo um papel de vítima, colocando hashtag, me sentindo decepcionado com a família que nasci. Deixa de ser bobo. Você só é o que é por causa dessa família atribulada que tu tem. Ah, se eu pudesse. Não pode. Eu queria ter outro pai, não é você. Eu queria ter outra mãe, não ia ser você. Eu não vim aqui para fazer você virar, e eu nem acredito nessas conversas que vira. Culto não precisa virar nada. O que tinha que virar já virou. Quando ele gritou Tetelestai, e acabou. Eu não vim aqui para falar para você: vamos lá, irmão, joga a mão para cá e para lá. Não, isso não tira a depressão de ninguém, isso não tira a angústia da alma de ninguém. Cantar, mexer no corpo não resolve. O que resolve é quando o meu espírito se movimenta, é quando eu adoro com verdade, porque esse reboliço de corpo trouxesse Vitória, Marquete, Sapucaí, era o lugar do maior índice de vitória que tem, de gente se mexendo ali. É assustador, mas sabe o que traz vitória? É quando tem uma igreja de joelho, com a porta fechada, dizendo: Deus, se tu não fizer, ninguém faz, se tu não der, ninguém dá. Joga a tua mão pro alto, porque a palavra está liberada. Agarra a mão desse crente assim: a palavra está liberada. Chacoalha ele, assim: se prepara. Oh meu Deus do céu, seja profeta para quem está no teu assim: eu estou profetizando que hoje a tua história vai mudar por causa da palavra.
palavra. Não é por causa do pregador, é a palavra. Palavra. Lacamandorehemaia. Que jogos promifágio. Quem aqui já não conheceu alguém ou até viveu isso? Que estava passando por uma dificuldade e na hora não tinha como resolver, não tinha como pagar, mas quando abriu a boca e falou, chegou o milagre. Aqui, ó. Estava devendo em PVA, não sei mais o que, tudo, né? Como é que teve vitória? Depois que teve o quê? Palavra. O irmão não ligou para o senhor? Se o irmão ficasse mudo, não tinha vitória, queria achar que você estava bem. O mal da gente, irmão, é achar que as coisas se resolvem com molejo. O mal da gente é achar que as coisas se resolvem. Não, eu vou procurar. Falei, não, é a palavra. O que Jesus faz quando entra no barco? Vai ministrar a palavra. Não quero ouvir nada. Eu continuo na derrota. Está numa luta miserável. Ao invés de ler a palavra, não sai do Instagram. Está numa luta que dá dó. Mas ao invés de ler a palavra, está botando carinha no Face. Chorando. Está resolvendo nada não. Jesus está dizendo que quem quer recomeçar precisa conhecer o poder da... Então vamos para a Bíblia. Abre aí em Gênesis. No princípio. Vamos lá, no princípio. Criou o quê? O quê? E o que mais? E a terra era o quê? E o que havia? E quem estava lá? Vamos lá, o Espírito está lá, não está? Alterou a forma da terra? Não. Mas está lá. Mas a terra está vazia. Leme que a súbria. Rolecamauí. Está sem forma, mas está o Espírito. Quem criou tudo? Deus está aqui, ó. No princípio criou Deus que é os céus e a terra. Diga comigo, o Pai já está. O Espírito, mas cadê o Filho? Vai aparecer agora, leia o versículo 3. Quem é a luz? O Filho. Dá para você ficar crente. Remanterebia. João capítulo 1. Oh glória. Eu não vim aqui trazer autoajuda não. Isso aí você deixa para o irmão Augusto Cury. No princípio era quem? E o verbo estava com? E o verbo era quem? Ele estava onde? Com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se... Nele estava o quê? E a vida era o quê? E a luz resplandeceu onde? E as trevas não a compreenderam. Aí eu não vou ler todo não, você vai ver. Quem é a luz? Cristo. Segura a mão de quem está no telão assim. Para recomeçar,
Tem que chamar a palavra. Vamos melhorar esse negócio. Tá uma cana subnirremaigio. Tá uma choradeira no céu. Quem vai abrir o livro? Quem é digno? João já está em pranto. Aí um dos seres viventes assim: eis o leão da tribo de Judá. João olhou assim: não conheço. Então vira, João, para tu ver quem é o leão. É o cordeiro que foi morto e reviveu, que é a mão de quem está do teu assim. Ele já entrou no barco e tu não percebeu. Agora ele começou a falar para te fazer entender que todo recomeço vai surgir após a palavra. A Bíblia é clara e acabando de falar. Quem fala está falando o quê? A palavra. Agarra a mão de quem está no tempo assim: eu estou profetizando. Não diga com autoridade: segundo a minha palavra, hoje ainda tem milagre na tua casa. Quando este culto acabar, é a Bíblia, é a Deleva Saito, é a Bíblia que está te prometendo. E quando acabou de falar, vê se você tem coragem de recomeçar. Aprende isso, irmão. Tudo para recomeçar precisa ter a presença da palavra. Porque a terra no início está toda deformada, toda destruída. Mas quando a luz, que é o Cristo, a palavra chega, o que não tem forma ganha forma. Delema raçui de obra. Se eles se eles tivessem entendido quando Jesus chegou, porque hoje, gente, difícil de entender a presença de Deus é crente. Vou para a Bíblia aqui com vocês. Jesus fez isso aqui, ó. Entrou. Quem entra bota o quê? Pé. Ninguém entendeu. Ô cabra ruim. Agora olha aqui. Jesus está saindo do barco, depois de uma tempestade. Quando ele bota o pé do lado de fora, o Satanás que está lá no cemitério falou assim: vão meter o pé, que o Nazareno está chegando. Segura a mão de quem está dizendo assim: até os demônios sabem que a presença dele resolve a coisa e você não sabe. Jesus não precisou falar nada não, só de botar o pezão do lado de fora, o diabo já estremeceu. Você não está entendendo que esse gadareno que tem lá na tua casa já está estremecido porque ele já sabe que Jesus meteu o pé lá na tua casa? Volta para a tua casa hoje com a certeza da vitória. Você pode abraçar quem está do teu lado, pode, abraça com autoridade assim: a palavra está sendo pregada, está na hora de você ter coragem de recomeçar. Chacoalha esse clima assim: para de lavar essa rede e usa ela de novo. Acalama chobinégia. Acredita, vai ter milagre, vai ter milagre. O recomeço é certo. Não fala com autoridade: vai dar certo, vai dar certo. Hoje vai dar certo por causa da palavra. Só quem acredita nisso libera uma palavra de vitória para a tua casa. Não, vou melhorar esse negócio. Oh meu Deus do céu, o chefe, o homem que está com o empregado doente, falou: não precisa nem ir, só uma palavra, o menino vai ficar curado. Não, fala para quem está do teu lado: aqui tem mais do que uma palavra.
Deus está te dizendo: vitória, vitória. Esta noite é noite de vitória, por causa do efeito da palavra. Soregão biarrébia segue. Canavio chobe renegas. Delevassuri como a xérgia. Quem despreza a palavra nunca vai ter o recomeço. Eu vou mostrar na Bíblia. Ô Saul, que mugido é esse? Que balido é esse? É que o quê? É que o rei dos amalequitas é gente boa. Eu trouxe uns boizinhos, umas vacas, tem umas ovelhas. É para fazer sacrifício. Deus está cansado dessa tua farsa de crente, hein? Deus está cansado essa mentirada tua, essa roupinha de santo e por dentro nu. Mas Samuel falou assim: rapaz, mais importa obedecer a Deus do que sacrificar. Você não está entendendo que Deus não está querendo nada teu, não? Deus só quer a tua obediência. Repita comigo: quem não dá ouvido à palavra não terá recomeço. Agora fala com autoridade: será substituído. É o perigo. Você entendeu o mistério do Senhor? Eu tinha outras coisas para falar, mas não vou falar. A Jorge foi embora. Também que a gente precisava ouvir, já está ouvido. E outra coisa, quando você ouvir uma palavra assim, dá glória para o povo não saber que é com você que Deus está falando. Entendeu? Fica feio. Se a gente empolgar aqui, a gente vai embora, né? Sabe que vai. Aí o Pedrão, ó, quando viu aquele negócio, falou assim: peraí, já que manda. Aí ele entendeu o poder da palavra. Sobre tua palavra. Isso não é minha, é tua. Irmão, guarda isso. E Deus falou isso para mim um dia. Deus não dá vitória a gente porque a gente usa terno. Isso é mentira. Quem pregou isso para você me enganou você. Mentira. Deus não dá vitória porque você faz coque, tudo conversa fiada. Deus dá vitória por causa do nome dele. Se Deus for dar vitória a gente por aquilo que a gente pode dar, ninguém vai ter vitória. Deus faz as coisas por causa do nome dele. Sabe como que eu aprendi isso? Quando o irmão Moisés virou para todo o poder, falou assim: eu não vou falar muito não, só vou te dar uma ideia. Se o Senhor deixar essa gente morrer aqui no deserto, vai ficar feio para o teu nome. Porque quando eu tirei aquela gente do Egito, eu disse que o Senhor falou que a gente adorava lá no deserto e fazia festa. Não estou querendo dar pressão no Senhor, não, mas é teu nome que está nisso. Você está entendendo que Deus não vai deixar faltar pão na tua casa? Porque falta de pão na tua casa vai ser motivo de você: a casa do crente não tem comida. Você está entendendo que Deus vai tirar teu filho da boca de fumo, os teus parentes? Não é por causa que você está pagando preço, é porque Ele tem uma palavra: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua
casa. Não vou melhorar isso aqui. Sabe por que Deus vai tirar teu filho da perdição? Porque foi Ele que disse que os teus filhos serão discípulos do Senhor. É o Senhor que diz que filho é seu, essa criança. Isso aqui não é qualquer coisa não, é herança. Tu sabe o que é herança? Herança é direito adquirido que é transferido para outro e que não acaba. Remarcherga. Deus está te dizendo que hoje vai te dar vitória, porque o nome dele está envolvido na tua vida. Aí fica um monte de crente sendo enganado, iludido. Uns desafios idiota para enganar uns bobos que também quer ser enganado. Irmãos, eu fiquei ouvindo, falei, Deus quando fala, fala mesmo. Você viu qual foi a senha do irmão te ajudar? Foi uma palavra. O que o irmão disse para ele? Se tu for abençoado, você estava... Irmão, olha que coisa de Deus. Sem perceber, se amarrou ele, é você. Então, se tu for abençoado, eu serei abençoado. Ele diz assim, rapaz, se tu ficar bem e eu ficar na miséria, tu é um miserável de ingrato. O camarada ficou... Aí vamos para a Bíblia. O Jonathan e o Davi. Aqui, gente, trazer alguém da casa de Saul era botar em risco o trono. Mas Davi estava assim, não, mas tem uma palavra aqui empenhada. Eu fiz um acordozinho, um pacto com o irmão Jonathan. Disse, ó, se eu morrer primeiro, tu cuida dos meus. Se tu morrer primeiro, eu cuido dos teus. E agora, como é que joga fora? Olha, eu sou do tempo que a minha avó e a minha mãe, né, mandava a gente na quitanda, né? Tinha as vendas. Quem é do tempo da venda aqui? Ah, então tá. Então tem gente velha igual eu, viu? Né? Aí quando chegava lá na venda, não precisava ter maquininha, não. Tinha um bloquinho. Lembra do famoso bloquinho? Botava no prego. Quando chegava assim, ó, e quando eu queria as coisas, eu ia assim, ô dona Zezé, minha avó, dona Lizarda mandou vir aqui. Não, pode levar, dona Lizarda, mulher de palavra. Dona Zezé, minha mãe mandou aqui. Não, Zelia, mulher de palavra. Você vê como é que tudo, para existir, tem que ter palavra. Esse recomeço não dá para recomeçar mudo. Tem que ter. Vamos para a Bíblia mais um pouquinho e eu paro. Prometo agora que paro mesmo. Não é mentira não, agora eu vou parar. Agora eu vou parar. Quem me tocou? Quem me tocou? Aí eu disse, o senhor está de brincadeira. Essa gente tudo te apertando, te empurrando, tem gente dando até beliscão. Não, alguém me tocou. Me tocou e esse toque não é igual ao Jairo, não. O Jairo é gente boa, mas esse toque aqui... Aí diz a Bíblia que a mulher está assim, ó. Tremendo. Ela não tendo outro jeito, o que ela teve que fazer? Abrir a boca. Fui eu. Por que Jesus fez isso? Porque aquela mulher saiu de casa excluída, com estigma de impura. Só que ela vai recomeçar. E para recomeçar tem que ter sempre palavra. Quando ela abriu a boca, o Senhor falou para ela: livra-te do teu mal. Ela já estava curada
mas só vivenciou o milagre quando teve o poder da... Segura a mão desse que assim, os peixes já estão aí, mas só vão se manifestar quando houver a palavra. Simples assim. E aqui eu vou terminar agora, de verdade. Eu não vou pregar mais não. Chega. Chega mesmo, agora chega. O que o Senhor mandou ele fazer? Se afastar um pouco. Fala para quem está do teu lado. Afastar. Não rasgar a página. Fala para esse irmão que está do teu lado. Não é para fazer que não aconteceu. É para escrever um novo capítulo. Deus pode te tirar da rocinha. Mas não é para depois você ficar com gracinha contando mentira que tomava banho de leite de cabra. Conta que tu subisse aqui a pé sem ter motoboy. Para quando tu subir no edifício nobre, tu lembrar de onde Deus te tirou. O problema é que tem gente querendo recomeçar, rasgando a etapa passada. Eu não vou contar que eu sou da família Silva. Vai sim. Não, eu não posso contar, não. Contar que meu pai bebia aqui. Vai contar. Vai contar. Vai contar para os outros ver que filho de alguém que era alcoólatra pode ser doutor. Vai. Porque tem gente vivendo um mundo falso. Tem gente criando uma maquiagem daquilo que não é. Você não está entendendo que foi essa decepção que fez ele entrar no teu barco? Porque os outros estão mal. Mas Jesus não entra lá, Jesus entra no barco de quem está decepcionado. Agora agarra a mão de quem está assim, já que você não rasgou a página. Não, fala contra a já que você não rasgou a página, se prepare para dar para o outro o que ele não teve coragem de continuar escrevendo. Porque os outros barcos não entraram no mar para pegar nada, mas vão desfrutar do peixe que quem entrou está trazendo. Tem gente que vai ficar na tua aba. E eu tenho uma profecia na minha boca para soltar para a tua vida. Levanta a tua mão. Tu não serás mais alguém que viverá na sombra do outro. Tu farás sombra para outros estarem debaixo dela. Bate a mão de quem está doido e fala assim, tu vai fazer sombra. A partir de hoje tu vais fazer sombra. Tu vai fazer sombra. Tu vai fazer sombra. Tu não vai precisar de alguém te dar agenda, não. É você que vai ajudar o povo a ter agenda. Eu estou te dizendo que é no barco do decepcionado que vai vir peixe para alimentar a família de quem não entrou no mar. Que a gente aprenda isso. Que quando eu recomeço, eu posso ter agora um começo de algo que eu não esperei ter. O que ele vai vir agora? Pescador de homem. Segura a mão desse que ele vai assim, vai mudar de profissão. Deus te abençoe.